Eu resolvi fazer essa biografia desse grande líder religioso, Santo Agostinho, por causa que ele foi um homem muito generoso, assim, sabe? Ele coletava dinheiro para libertar os escravos da África. Ele vendeu parte dos seus bens ao decorrer aqui da biografia, vou estar falando. Ele vendeu boa parte dos seus bens para poder ajudar os pobres. Foi um grande homem de Deus e no decorrer aqui da biografia vocês vai estar acompanhando aí, vai estar vendo aí. Santo Agostinho foi um grande influenciador do cristianismo, pai da igreja na era do catolicismo. Ele morreu na cidade de Hipona, era um conhecido como Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho. Nasceu dia 3 de novembro de 354 na cidade de Tagaste, no norte da África, onde fica Argélia, que é a área do Mediterrâneo. Agostinho foi o primeiro filho de Patrício e Mônica. Patrício era um pagão e pequeno proprietário de terra. Ele foi se converter ao cristianismo ali perto de sua morte. Já sua mãe, Mônica, era uma católica fervorosa e fazia de tudo para que Agostinho fosse um cristão. É lógico que ela conseguiu, né? Mas Agostinho fazia pouco caso de se interessar pela doutrina cristã. Agostinho, em sua infância, não era fã da vida religiosa. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado à cidade de Madouro, uma cidadezinha ali próximo de Itagaste, onde estudou literatura latina e acabou entrando em contato com as práticas crença pagã romana. Vale lembrar que essa época o Império Romano dominava o norte da África. Daí Agostinho começou a ter contato com a cultura pagã romana. Aos 17 anos foi para Cartago estudar retórica, mas contrariando as vontades de sua mãe cristã, foi nesse período que começou a se envolver com as doutrinas do maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo? É uma visão do mundo que se trata toda a realidade como dividindo em princípios opostos do bem e mal, uma noção que é completamente rejeitada pelos cristãos. Também se tornou hedonista. O hedonismo traz consigo a noção que seja o prazer e a finalidade absoluta é a existência humana, que é pior que o maniqueísmo, ou seja, Agostinho entrou em maus caminhos, provavelmente trazendo muito desgosto à sua mãe Mônica, que orava todos os dias para o seu filho se converter ao cristianismo. Mas mesmo jovem desviado do bom caminho cristão, Agostinho adquiriu grandes conhecimentos na área da retórica e a gramática, como o todo, até se tornar professor dessa matéria. E se mudou de vez para Cartago, onde ensinava retórica para os alunos da região. Ele teve alguns problemas com as disciplinas dos seus alunos de Cartago, e o que fez ele mudar para Roma, o que era uma grande cidade do Império. E foi ali que Agostinho abriu sua própria escola de retórica. Posteriormente se tornou professor na corte imperial em Milão. Aqui já dá para perceber que Agostinho não era qualquer um menos, né? Além de um cargo importante, o jovem dispunhava de uma grande sabedoria e conhecimento. Talvez foi essa sabedoria que fez que Agostinho questionasse seu ensinamento maniqueísmo hedonista e distanciasse dessas doutrinas, mas, a respeito disso, houve grande confissão e cosmovisão na sua cabeça de Agostinho, e fez ele pular de doutrina a doutrina. Aí ele começa a se aproximar do ceticismo, porém, como precedente, sua conversão finalmente é o cristianismo. Foi um grande influenciador pelo bispo Ambrósio, que era grande mestre da época, na área de retórica da época. Agostinho, depois de vivenciar uma grande crise espiritual, ele leu a carta de Paulo aos Romanos. Aí não teve jeito de Paulo aos Romanos. Aí não. E todas as doutrinas anteriores, não tão cristão, ele leu.